Acabou agora há pouco o depoimento de Bolsonaro sobre o caso das joias e a situação dele não tá nada boa. Ela tende, na verdade, a ficar ainda pior. Porque as informações iniciais que nós temos a respeito do depoimento do Bolsonaro apontam para contradições com aquilo que ele havia dito anteriormente. E como a Polícia Federal armou todo um cerco contra o Bolsonaro, fazendo múltiplos depoimentos de modo simultâneo, é bem provável que mais contradições possam acabar aparecendo. Segundo informações do UOL, o peculato já está caracterizado. Resta agora saber se novos crimes vão acabar surgindo dessa situação envolvendo o Bolsonaro. E me chamou a atenção também que Bolsonaro não tinha nenhum apoiador ali na sede da Polícia Federal. E eu quero que você coloque nos comentários por que Bolsonaro foi abandonado pelos seus apoiadores. Você concorda que o Bolsonaro caiu em contradição? E você está feliz sabendo que o Bolsonaro está na porta da prisão? Deixe seu like se você quer o Bolsonaro preso e, claro, se inscreva no canal. É muito interessante nós observarmos todo esse cerco da Polícia Federal contra o Bolsonaro, para evitar justamente depoimentos casados, versões combinadas. Então, no mesmo momento que o Bolsonaro estava prestando depoimento na sede da Polícia Federal em Brasília, outras 9 pessoas também estavam prestando depoimentos simultaneamente em salas separadas e até mesmo em localidades diferentes. O tenente-coronel Mauro Cid, que foi o ajudante de ordens do Bolsonaro, é um dos pilares, um dos pivôs desse escândalo. Ele prestou depoimento em São Paulo. Então é óbvio que várias contradições podem acabar sendo apontadas, coletadas ou até mesmo podem surgir, mesmo que esses depoimentos acabem tendo aí algum tipo de grande acordo ou orquestração, o que obviamente isso acabou rolando entre os advogados, é muito possível que eles tenham ali acertado alguma coisa, mas não dá para saber se um ou outro vai abrir o bico durante ali o depoimento, querendo livrar a sua pele. Então temos que ver como que essas novas informações dos depoimentos vão surgir, porque até o momento nós temos apenas poucas informações que foram trazidas do depoimento do Bolsonaro pelo G1. Agora é aproximadamente 7 horas da noite quando eu gravo esse vídeo, mas essas poucas informações que nós temos vindas do G1 já apontam para contradições do Bolsonaro. É muito possível que amanhã ou depois nós tenhamos outras informações que são importantes, como por exemplo o depoimento do Mauro Cid. Para você ficar sabendo de tudo, claro, ative as notificações do canal, basta clicar aí embaixo no sininho. E o que nós temos até o momento do depoimento do Bolsonaro? O Fábio Weingarten, que foi ministro, foi chefe da SECOM, disse que o Bolsonaro fez um depoimento tranquilo e respondeu a todas as perguntas. Ele poderia permanecer calado, isso a Constituição garante, e também pode mentir no depoimento. E eu particularmente acho que ele fez isso. Primeiro porque o Bolsonaro, ele falou que ficou sabendo das joias apenas um ano depois que elas entraram no Brasil. Eu acredito que isso seja mentira, porque tem informações que contradizem isso do próprio Bolsonaro. Mas vamos continuar. Depois, o Bolsonaro, ele afirmou que buscou verificar todas as regularidades dos procedimentos para essa liberação das joias, porque ele tinha medo que toda essa situação pudesse provocar algum constrangimento diplomático com o governo saudita. Eu verifiquei, pelo menos eu achei, essa versão do Bolsonaro bem coerente com aquilo que foi apresentado pelo depoimento do Bento Albuquerque. Um depoimento que tentou livrar Bolsonaro da responsabilidade, mas que apontou também contradições. Para você saber melhor esse depoimento do Bento Albuquerque, link aqui no card. Mas eu vejo que esse depoimento do Bolsonaro, pelo menos essas informações que nós temos, essas duas informações principais a respeito da relação dele com as joias, são contraditórias com informações que ele passou anteriormente. Pelo seguinte, a primeira grande contradição do Bolsonaro, e isso nós não sabemos se ele respondeu no depoimento, foi que ele inicialmente disse que as joias eram para ele. Essa foi a defesa inicial do Bolsonaro, feita pelo Frederic Vassef. Mas o Bento Albuquerque, no depoimento dele, disse que as joias nunca foram para o Bolsonaro, mas na verdade elas foram um presente para o governo brasileiro. Tá? Então não foi nem para Bolsonaro, muito menos para Michele. E essa história que o Bolsonaro ele ficou sabendo pela imprensa um ano depois, foi dada inicialmente também por ele, só que caiu por terra. Porque na semana passada, logo depois quando ele voltou ao Brasil, do exílio, o alto exílio dele nos Estados Unidos, que também pode ser chamado de fuga, ele concedeu uma entrevista à Jovem Pan, na qual ele falou abertamente
que ele tinha tentado a liberação. Se ele ficou sabendo um ano depois, e nós tivemos 8 tentativas e ele tentou liberar, então ele ficou sabendo antes disso. Então nós já temos aí alguma contradição. Porque se ele falou que ele tentou liberar e ele discutia com Michele o que eles poderiam fazer com todo esse dinheiro, até mesmo doar, então ele admitiu que já sabia dessas joias, desses presentes, muito antes. Então já está bastante contraditório essa versão do Bolsonaro. Para saber melhor essas contradições do próprio Bolsonaro Jovem Pan, já tem vídeo completo no canal, link aqui no card. Claro que ele pode estar mentindo. A justiça ela não proíbe o Bolsonaro de mentir. Mas nós vamos ver os outros depoimentos para pegarmos mais contradições. Porque nós temos uma contradição muito forte no depoimento do Bolsonaro, para além dele ter falado que ficou sabendo um ano depois, que é ele afirmar, segundo a informação do G1, claro, é sempre bom frisar, que ele verificou todas as regularidades dos trâmites, dos processos de liberação das joias. Isso não faz o mínimo sentido. Não faz sentido porque a Receita Federal orientou o governo Bolsonaro. E o governo não seguiu nenhuma das orientações da Receita Federal. Então essa era a principal pergunta que deveria ter sido feita. E eu não sei se foi feita, né? Que era, olha, por que o governo federal não seguiu as orientações, os ritos da Receita Federal para a liberação das joias? Porque era muito simples. O Bento Albuquerque chegou com as joias. Não sabia que eram joias, eram presentes. São joias valiosas. Ótimo, beleza. São joias para o Bolsonaro? Não, são joias para o governo brasileiro. Legal. Para você liberar essas joias, elas vão ficar retidas aqui. Mas basta você emitir esse documento, esse ofício, que elas são liberadas. Era fácil, era rápido. A própria Receita Federal orientou o governo. Mas por que o governo não fez isso? Ninguém sabe. E a própria Receita Federal falou, nós orientamos, eles que não quiseram fazer. Então há essa desconfiança, há essa grande contradição. E por esse motivo, segundo Josias de Souza, colunista do UOL, as investigações já caracterizaram peculato no Bolsonaro. Já caracterizaram, tá tudo certo, o problema agora nem é mais o peculato. O que é peculato? É quando agente público surrupia um bem público, subtrai da União o patrimônio público. Isso já está caracterizado, é dado como certo. O que nós precisamos saber agora é se nós temos outros crimes do Bolsonaro. Existem outras imputações, outras 2 imputações, na verdade. O crime de descaminho, que é o Bolsonaro ter jogado para o outro lado, ao invés dele colocar corretamente, destinar para o rumo certo. As joias, ele tentou dar uma de João sem braço para ficar com elas. E corrupção. Se ele recebeu essas joias em troca de algum tipo de favor que o governo brasileiro fez ao governo saudita. E nós aqui acreditamos que é justamente a venda da refinaria Landulfo Alves pela metade do preço ao fundo árabe Mubadala. Porque a refinaria Landulfo Alves estava avaliada em 3,5 bilhões de dólares e foi vendida por 1 ponto alguma coisa bilhão de dólares. Pela metade do preço. Então há essa suspeita que agora a imprensa começa cada vez mais bater nessa tecla, como nós aqui no canal já estamos falando há muito tempo. Nós vamos saber mais sobre essas contradições do Bolsonaro com outros depoimentos. No caso, o depoimento do ajudante de ordens, o Mauro Cid. A versão que o Mauro Cid possivelmente deu é uma versão mais lógica, que ele acabou sendo instruído pelo Bolsonaro para emitir o ofício. Para a liberação das joias. Porque é justamente esse ofício que foi feito pelo Mauro Cid que a Polícia Federal aponta como elemento chave que mostra que o Bolsonaro esteve envolvido em todo o processo de liberação das joias. É claro que o depoimento do Mauro Cid está super alinhado com o depoimento do Bolsonaro, ou pelo menos essa é a expectativa. Mas, mesmo assim, contradições podem ser apontadas pelo Mauro Cid. Porque não tem como. Por que ele, com livre e espontânea vontade, foi lá liberar joias? Se ele não sabia, se nem o Bolsonaro sabia. Por que ele sabia e o Bolsonaro não? Então é uma situação que fica muito complicada. E para o Bolsonaro, só resta mesmo a estratégia do perseguido. Ele vai fazer essa estratégia, que ele está sendo perseguido pela justiça, que ele tentou toda a liberação, que foi tudo correto, que ele até mesmo devolveu, mas devolver as joias não o limpam do crime, não o eximem do crime, não o eximem da culpa. Mas ele vai falar isso, existe uma perseguição, eu fiz tudo correto, eu fiz tudo certo, e não fez tudo certo. Não fez tudo correto, porque nós temos aí muitas contradições. Se tivesse feito tudo correto, se fosse mesmo mal entendido burocrático, era só
ter seguido a orientação da Receita Federal. Isso não aconteceu. Não foi assim que acabou sendo e é por esse motivo que o Bolsonaro, por peculato, vai ser condenado. Agora, vamos saber se outros problemas mais vão ter sobre ele. E o crime de peculato, não tem como ele falar que foi uma ação política dele. Ah, não foi uma política pública, uma decisão tomada enquanto presidente. Não, ele tentou surrupiar o bem público. Então essa própria estratégia, essa própria narrativa do perseguido perde, no caso, muita força por conta do peculato. Bolsonaro já era, pessoal.